A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores desse canal, os que estão compartilhando e os que estão comentando. Eu peço a Deus que abençoe vocês cada dia mais, porque vocês estão entendendo que o trabalho, este trabalho, pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, não é em vão. E vocês, irmãos, estão fazendo parte desse trabalho, desse ministério. E vocês podem ter certeza, irmãos, que Jesus vai honrar muito vocês. Porque todo aquele que fala de Jesus para outra pessoa recebe a recompensa. E hoje, meus amados irmãos, eu quero passar para vocês uma pergunta que eu vou fazer para vocês a respeito do que eu falei ontem. Que Deus não fala com esses agiota, com esses cobradores de dízimo, que Deus fala comigo, Deus está falando comigo, Deus está mandando eu falar para você. Isso é hipocrisia total. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, irmãos, se você é funcionário, ou você conhece alguém, ou você imagina só, uma empresa multinacional, que o escritório dela, a direção dela, a central dela, não é aqui no Brasil. É lá no exterior. Eu quero só perguntar para vocês, será que um funcionário, ou que é um elemento mais inferior, exercendo um cargo mais simples da empresa, consegue falar com o dono da empresa, o presidente, o fundador? Essa é a pergunta que eu falo para vocês, irmãos. Se Deus entregou o mundo até o juízo ao seu Filho Jesus, então ele não tinha entregado se estivesse falando. Deus falou comigo, Deus manda te falar, Deus prometeu isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso aí, irmãos, pensa um pouquinho nisso aí. Pensa nisso aí, irmãos. Você acha que Deus vai se preocupar com esses mentirosos, esses charlatão, esses heréticos? Não vai, irmãos. É isso que eu estou trabalhando em cima disso aí, alertando vocês. Veja que tipo de pastor que está conduzindo essa tal de igreja, que não é igreja. É show gospel. Procure saber o que é verdadeira igreja de Jesus. Porque, irmãos, ele fala, Deus está falando comigo, ele fala que isso é tudo mentira, e eu vou provar para vocês o que é mentira. Que é mentira. E o alerta que eu estou fazendo para vocês é isso. Observa bem que tipo de cara que vocês estão seguindo, estão ouvindo. O que vocês estão aprovando. Mistério, irmão, mistérios, eles só são revelados e os segredos de Deus só são revelados para os santos. Agora ficava, Deus está falando comigo, Deus vai fazer aquilo. Deus mandou te dizer, isso aí é tudo enganação, tudo mentira, o cara não sabe nem quem é Deus. Está tratando Deus como se fosse um colega qualquer. Um subordinado dele. Que diz que Deus vai dar chave de carro, Deus vai dar chave de casa, Deus vai dar pôr dinheiro na tua conta. Isso aí é tudo mentiroso, tudo enganação. E é desses pessoas, desse tipo de falsos profetas, que eu estou alertando vocês, sai de perto dele, deixa ele falando sozinho, para você não cair em tentação e não ser enganado por eles. Estude a palavra.
Vocês querem ver uma coisa aqui, irmãos? Efésios, no capítulo 3, do verso 3 ao 9, ele vai dizer para você o que é mistério. Deus não fala com esse povo, não fala nem com os anjos, você fala com Jesus, porque ele entregou todo o universo, todo o poder no céu e na terra, e o poder sobre toda a carne. E como é que Deus vai ficar falando com um mentiroso desse, com um enganador? Você quer ver uma coisa, irmãos? Se Jesus é o Filho de Deus e recebeu do Pai todo o domínio no céu e na terra, como que Deus vai falar com um cara desse? Tá mandando ele falar, esse cara é idiota, retardado mental, ele nem sabe o que ele faz, o que ele está falando. E eu falo isso com toda a minha certeza. Eu já ouvi falar, você não pode falar mal de pastor. Eu não pode falar mal de quem está fazendo coisa certa. Agora, esses mentirosos, enganadores, tem que desmascarar eles. Para que eles criem vergonha na cara, ou eles se convertam verdadeiramente e preguem a verdade, ou caiam fora antes que eles sejam condenados ao inferno. Se já não estão. E é isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos orienta, nos ensina e nos alerta. Não deixe esse escarlatão mentiroso te enganar. Você pode ser um santo, pode estudar a palavra, e dependendo conforme a tua fé, a tua dedicação e a tua separação das coisas do mundo, você pode receber a salvação, sim. Porque Jesus não faz acepção de pessoa e nem fala de pecados que não pode ser. Só tem um pecado que é imperdoável. Isso é bíblico. Só tem um. É a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão nem aqui nesse século, nem no vindouro. Isso está escrito. Agora, os outros pecados, quem matou, roubou, estuprou, fez o que quis, mentiu, enganou, se ele se arrepender, ainda vai ter. E guardar os mandamentos do Senhor, pedir perdão e se converter, ouvir a voz e pedir perdão, esse vai ter pecado. Jesus não está falando que esse tal de pecado, esses pecadinhos assim, aliás, esses pecados não serão perdoados. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Mas aquele que permanecer no erro até o dia da morte, não vai ter perdão também. Não vai ter como se consertar. Quer ver a coisa aqui, mano? Efésios 3. Como me foi este mistério confirmado pela revelação, como acima, em poucos vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quem era Paulo? Quem escolheu Paulo? Não foi o próprio Jesus? Nomeou ele para pregar para os gentios, porque os israelitas, os judeus não quiseram, rejeitaram ele. Então nós temos esse privilégio. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos.
Então, irmãos, não acreditem nesses falsos pastores que nem sabem o que é Jesus, quem é Jesus, só fala o nome dele, coloca ele como um garoto propaganda. Cuidado, irmãos. Eu estou sendo, tá sendo revelado para mim as igrejas que estão sendo por aí, esses falsos por aí, e fala assim, ó, manda, avisa meu povo que sai do meio desses caras, abandone esse tipo de pessoa, porque esse cara não tem conserto, não adianta. Se você for falar com ele, repreender ele, admoestar ele, vai ficar louco. Já aconteceu isso comigo. O cara chegou a falar para mim, aí anos tem. Outro falou assim, o meu ídolo é Salomão. Outro lá é não sei o que Davi. Outro lá não sei o que fulano de tal lá. Então o cara não tem conhecimento nenhum de Cristo, de Jesus, que estão em cima desses, não é nem altar, é palco. De idiota, de retardados mentais, que não pregam a palavra de Jesus, o Evangelho, só ficam contando história. História é pecado, é véu. O que nós temos da antiga aliança tem duas coisas que nós precisamos de guardar. É as profecias de Deus, que ele enviou o anjo para falar para esses homens, que vocês sabem muito bem a história dele, quem eles eram. Isaías andava nu pelo mundo aí, ó, não respeitava ninguém. Deus chamou ele, foi o maior messiânico do mundo. 62 livros ele escreveu para aquele povo. As profecias que ele foi revelado para ele da vinda de Jesus 750 anos antes. Tudo aconteceu, e tudo está acontecendo e tudo vai acontecer, porque está escrito. Agora você ficar falando que isso, que aquele outro, aonde está Jesus da tua vida? Lembre-se que é com Jesus que você vai prestar conta. E aí, irmãos, aí que eu venho falar para vocês, confirmar. Esse dono dessa empresa, dessa multinacional, desse império que ele construiu, ele só fala com os diretores que estão perto dele, junto com ele. É com ele que ele fala. Ele não fala com... Porque você chegar, vir na obra um dia fazer visita, você não, ele vai nem olhar para tua cara. Por que Deus, sendo Deus que criou os céus e a terra, e criou esse ser humano, vai falar com você, que é mentiroso, está falsificando o nome dele, está mercadejando a palavra dele? Entenderam, irmãos? Vamos aqui no 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Pelo Evangelho, não pela letra. Ontem eu falei, letra mata. Do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O Evangelho, ele não está falando da letra. Quem não prega o Evangelho do Senhor Jesus é porque não é convertido ao Senhor Jesus. Por isso está escrito.
Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. E esses caras que ficam falando isso, Deus está falando comigo, Deus mandou falar para você, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. O cara nem sabe quem é Deus. Entenderam? Cuidado, irmãos, com isso aí. Cuidado. Porque Deus não brinca. O que ele determinou está determinado. Desde o princípio até o fim. E é isso, meus amados irmãos, que o mundo já é do maligno. Quem faz as coisas contra a vontade de Deus é do maligno. Está agradando Satanás e não a Deus. Cuidado, irmãos, cuidado com o que vocês estão ouvindo, o que estão fazendo, com quem vocês estão seguindo, com quem vocês andam. Estudem a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus, de Mateus, Apocalipse. Que se você se converter, você vai ser salvo. Está escrito. Sede puro, porque eu sou puro. Sede santo, porque eu sou santo. Se você se santificar, você vai estar junto com os santos. Não junto com os ímpios, com os malfeitores, com os idólatras, com os mentirosos. Vocês não vão fazer parte dessa quadrilha. Vocês vão fazer parte do grupo, da igreja do Senhor Jesus. Membros do corpo de Jesus. Templo do Espírito Santo. Agora, se para vocês é mais fácil estar no mundo, fazer a vontade de Satanás, o dia vai chegar, irmãos. O dia de prestar conta com Jesus vai chegar. Aí vai ser tarde demais. Estão correndo atrás de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Isso é avareza. E quem quer correr atrás de dinheiro, quando chegar o dia, morrer, correndo atrás de dinheiro, vai servir de lenha para aumentar a chama no inferno, para o tormento ser maior. Entenderam? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu consegui vencer o mundo. Eu não me falta nada. Jesus supre todas as minhas necessidades. Só a paz espiritual, a paz que eu tenho na minha vida, na minha casa. O que eu faço? O que eu preciso? Não me falta nada. Porque eu me acostumei, irmão, a confiar no Senhor Jesus, a esperar nele. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Porque essa é a promessa dele. Para que eu vou querer riqueza aqui na terra se eu vou morrer? Vou deixar para quem? E vou abandonar Jesus, vou abandonar a minha salvação, a minha santificação. O que eu vou ganhar com isso, lago de fogo? Não é melhor você trabalhar menos, cuidar da tua vida, não andar cheio de dívida, na ganância de querer carro caro, mansões, viajar pelo mundo, e depois se ser condenado ao inferno, você não vai te resolver nada. Porque lá é eterno. Não é melhor você viver uma vida digna, de paz, de saúde, de alegria? Tem tua casa, tem teu carro pago, tem teu salário todo dia. Tá? Não está devendo nada para ninguém, tem dinheiro para se sustentar. Esse é o cara mais rico que pode existir na face da terra.
Porque está com Jesus, paz espiritual, irmãos, não tem preço que pague. Hoje eu fui trabalhando o dia inteiro, ontem trabalhei até às 7 horas da noite. Fiz um novo cliente, uma nova amizade, uma família abençoada lá, que estão lá. Olharam para mim, todo mundo fala assim, você é evangélico, você é crente, você é isso. Passou, graças a Deus, sou filho de Deus. Jesus me chamou, me tirou das trevas e me trouxe para ser membro do corpo dele. E isso não tem preço que pague, irmão. E ele fala, nossa, essa tua fé é forte, hein? Entendeu? Então, quer dizer, isso aí, irmãos, é gratificante para a gente refletir. A imagem, a luz do Senhor Jesus não tem preço que pague. Durmo 3h30, 4 horas por noite. O resto do meu tempo eu estou trabalhando, eu estou meditando na palavra, estou meditando na minha vida espiritual, estou orando, pedindo para o Senhor Jesus me usar, onde Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser, para onde Ele me levar, eu estou indo. Eu não me preocupo com o dia de amanhã. Eu me preocupo com a minha salvação, com a minha santificação. Por isso eu domino os pecados. Eu domino. A minha mente está purificada. Não entra mais porcaria nenhuma na minha mente. Porque mente poluída é alma perdida. Porque a alma é a nossa mente, é a nossa consciência. Quem não domina os pecados é dominado por eles. E é isso, meus amados irmãos, que eu mais trabalho com vocês, é confrontar os pecados. É sair do meio desses hipócritas, desses malfeitores, desses falsos. Porque se você cometeu pecado, só se arrepender dos seus pecados e deixar de pecar, que você eliminar eles, você vai se santificar. Jesus não está falando para fulano de tal, para ciclano de cá que pode fazer. Se ele abandonou o povo que era para ser dele, que ele veio para aquele povo de Israel, ele abandonou e mandou Paulo, preparou Paulo para vir pegar para o gentil, que não tinha nada a ver com ele. E hoje ele está conosco. Por isso ele falou, ide por todo mundo e pega o evangelho a toda criatura. Ou ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu conheço cada cara aí, dá até nojo de ver o cara dizer que ele é pastor. O jeito que ele anda, o que ele faz, a vida dele aí fora, como ele chega nos altares, está mais parecendo um mendigo do que um pastor, só tem nome. As obras dele são má. Tem pastores aí, já conheço 3, que nem conhecem quem é Deus. E fica falando que Deus é isso, que Deus é aquilo. Faz-me oração. O contrário, isso é feitiçaria. Pedir para Deus matar fulano porque eu não gosto do cicrano, não gosto de fulano. Teve uma mulher, eu conheço uma mulher aí, irmão, irmãs, que o marido largou dela porque ela não cuidava mais dos filhos, cuidava da casa, ficar na igreja, na igreja. O marido largou ela. Por que vai ter uma mulher em casa se ficar na igreja? Tem que ter domínio das coisas. Aí, o que aconteceu?
Foi para um outro ministério, continuou indo nas igrejas por aí. Aí foi no monte, jogou a cara no pó e pedindo para Deus matar fulano, ciclano, o ex-marido dela. O que adiantou essa mulher ficar, o que adianta ela ficar todo dia na igreja, nesses antros aí que se diz igreja, esses ministérios, pedindo para Deus matar fulano, o ex-marido dela? Você acha que é isso aí Deus vai ouvir uma desgraça dessa? Se Deus é vida, Deus que criou nós, veja que situação, irmãos, de essas pessoas que sabem, que viram, que ouviram essa pessoa falar e aceito ela nos altares, louvando e pregando ainda. Agora me diga, se um pastor que se diz pastor aceita a pessoa dessa, concorda com o que a pessoa falou, e não chamou atenção, não corrigiu, não colocou no banco para ela se converter, ele é cúmplice da desgraça dela também. Vocês estão entendendo, irmãos, que não é fácil? É sério, irmãos. A vida de santidade é pureza, é domínio, é poder, é autoridade sobre todo o mal. O mundo jaz do maligno. Quem está fazendo a vontade do maligno está fazendo parte do mundo, do pecado. Porque pecado é iniquidade. E o demônio, Satanás, é o iníquo. Eu não tenho medo de falar de Satanás, eu não tenho medo de falar dele. Porque Jesus me deu poder para pisar na cabeça deles, expelir eles aonde eles estiverem. Onde eu estava debaixo dos pés deles. Hoje Jesus me deu poder no nome dele, expelir demônio, pisar na cabeça deles, expulsar ele de onde estiver. Entenderam? E é o que eu estou fazendo, no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, tolo, você sabe o que é tolo? Tolice. É a pessoa achar que está certo e não para pensar, não busca conhecimento. E você sabe o que é a palavra tolo? É sem juízo, não tem raciocínio, não tem visão, não tem conhecimento das coisas. Entenderam? E meus amados irmãos, o tempo está curto demais para você ficar brincando de crente, ficar ouvindo esses mentirosos. Estudem a palavra, o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus. É o que eu estou fazendo. Eu já estou no livro de Romanos, hoje entrei no livro de 1 Coríntios, já pela 14ª vez, estudando o Evangelho do Senhor Jesus. Os mistérios do Senhor Jesus, das palavras, os segredos vão sendo revelados pouco a pouco. Por isso que eu estou falando para vocês sem medo nenhum. Esses caras que se dizem pastor, observam as obras dele. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos e irmãs, seguidores? Confrontar os pecados é poder, é domínio. Amém? Fica com vocês essa mensagem, porque eu mais alerto vocês, é isso que o meu trabalho é alertar vocês, é mostrar as pedras que estão no caminho de vocês, os tropeços dos caminhos que estão impedindo vocês de ir para o céu. O meu desejo é que vocês todos estejam prontos para quando Jesus vier levar ele com vocês. Porque está escrito, Jesus vai vir, vai ficar no trono da sua glória, nas nuvens.
E vai enviar os anjos dele para levar os deles, que tiverem santidade. E nós vamos se encontrar com ele lá na nuvem. E daí vamos subir com ele. Isso não é maravilhoso, irmãos? Porque Jesus não vai dar as caras aqui para esses ímpios, para esses falsos, para os enganadores, para quem não quer nada com ele, ninguém vai ver ele. Porque vai ter vergonha de ter derramado sangue para esse povo incrédulo, perverso, e não deram valor. Entenderam? Por isso que ele não vai pôr os pés na terra, ninguém vai ver ele de novo. Ele vai sentar lá na nuvem, ninguém vai conseguir ver ele. E os anjos, que são espíritos, vão descer e vão levar o povo de Jesus com ele. Amém? Fica com vocês essa mensagem. E que Deus abençoe vocês. E o conselho que eu dou, estude o Evangelho de Seu Jesus, de Mateus e Apocalipse. E ali vocês vão encontrar o caminho verdadeiro. Vão conhecer Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos.